Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui nessa aula inaugural, super importante para nós, da pós-graduação Teoria e Prática da Formação do Leitor, da UERGS em Erechim. Nós estamos atuando já com a pós desde o ano passado, estamos com muitos alunos do Rio Grande do Sul, alunos de fora, né? E a nossa prioridade nessa pós-graduação é não apenas ficar com os docentes, né, restritos da pós-graduação, mas promover uma espécie de universalização das aulas, convidando, então, pessoas importantes que trabalham, né, com a leitura, que trabalham com a educação, com música, enfim, diversas áreas da formação do leitor, que é, no caso, o nosso ponto principal, né? Então, nós estamos agora abrindo oficialmente nosso segundo semestre, já tivemos um encontro semana passada, eu e os alunos, mas estamos, então, hoje tendo a nossa aula inaugural, nossa aula importante, a nossa aula que vai nos guiar, digamos assim, no ano, com as reflexões que nós precisamos desenvolver, e eu quero, em primeiro lugar, obviamente, saudar o nosso convidado, que é o professor Israel, como disse, vai ser apresentado a seguir. Professora Thais, nossa coordenadora adjunta da pós-graduação, e em nome do professor Israel, Thais, eu cumprimento a todos e todas que estão presentes aqui conosco. Gostaria, por uma questão de tempo mesmo, de objetividade de tempo, de passar a palavra imediatamente para uma pessoa muito importante para nós na UERGS, importante também para o professor Israel, né, professor Israel, e que não poderá ficar conosco, que é o nosso colega, professor Gilmar de Azevedo. Então, professor Gilmar, eu gostaria que você fizesse as suas considerações, porque sabemos que tem seu compromisso após, e sempre prestigia os eventos da nossa pós-graduação, a sua palavra é muito importante para nós. Por favor. Obrigado, professora Ana Carolina. Boa noite a todos, a todas, a todes, a todes. Você lembra, professor Israel, que nós já chegamos a discutir esse pronome neutro no seu canal, em um dos eventos, né? Maravilhoso o seu canal. Professora Thais, professora Fernanda, que está aí, professora Margarete, todos os alunos da pós-graduação, formação do leitor em Erechim, que é uma ramificação normal do Teoria e Prática de Formação do Leitor de Porto Alegre, no qual trabalhei em algumas turmas, né? Estou aqui para parabenizá-los pelo trabalho, desejar um ótimo encontro, com a certeza de que será um ótimo encontro. Infelizmente não poderei ficar porque já tinha um compromisso agendado. Mas é sempre uma honra muito grande estar com vocês, e hoje, principalmente, com o nosso querido amigo, professor, pensador, Israel Kujawa, que fará uma fala extraordinária, com certeza, né? E nos trará aí grandes reflexões. Prometo que depois eu vou assistir a gravação, né, professora Ana Carolina, que estará disponível. E, como se diz gauchescamente, no mais, tudo será perfeito, né? Não vou ficar, mas meu coração e mente estarão aí. É sempre um prazer reencontrá-lo. O professor Israel e o seu mano, nós três, temos uma longa caminhada, uma estrada sem fim, né? O seu famoso dizia horrenda e nua, e nossa, não é nem horrenda nem nua, é maravilhosa e com uma vestimenta fantástica, né? Uma história fabulosa, e é sempre um prazer. Só de nos olharmos aqui já há uma felicidade imensa, né? Nossa, vocês depois curtirão, aí, aproveitarão a fala do professor Israel e também as intervenções aí das colegas e dos pós-graduandos, né? Então, é muito bom estar aqui, pena que não vou poder ficar, mas depois interajo, tá? Sucesso a nós todos, vida longa ao ERGS, vida longa ao curso de formação do leitor em Erechim, e saúde e felicidade para todos vocês, tá bom? Muito obrigada, professor. Gostaria de também, já numa sequência assim, de saudações, né, convidar a professora Thais para fazer uma saudação aos presentes.
Então, boa noite, senhoras e senhores. O meu cumprimento especial, professora doutora Ana Carolina, minha parceira de sonhos, utopias, professor Gilmar, velho companheiro de guerra, né? E as demais professoras e professores que, nos mais diversos contextos, atuam com a educação. Novamente, é uma honra, é uma alegria nós estarmos reunidos com uma atividade tão grandiosa, que é a aula inaugural da pós-graduação Teoria e Prática da Formação do Leitor, sediada em Erechim, né, norte do Rio Grande do Sul, que também é privilegiada quando uma universidade pública colabora com o processo de formação dos seus docentes em nível regional, em nível local e, quiçá, em nível nacional, considerando a excelente busca que nós tivemos pelas inscrições de curso. Agregamos também, eu acho que o nosso agradecimento, eu e a professora Ana Carolina, a todos os docentes do curso, porque esse curso foi pensado, esse curso, ele cumpre uma demanda social, ele cumpre uma demanda acadêmica, e a UERGS, mais uma vez, se faz presente na área das ciências humanas e sociais. Então, o meu agradecimento especial ao professor, nossa estrela da noite, né, o doutor Israel Cuyava, pelo seu gigantismo humano, acadêmico e social, por nos abrilhantarem mais esta noite. Eu não tenho dúvidas que, uma vez vindo para o ERGS, sempre o ERGS, né? Então, sinta-se abraçado e acolhido. Muito obrigada e obrigado, excelente trabalho. Obrigada, professora Thais. A professora Thais representa aí a fala da pós-graduação. Eu acolho a todos que chegaram agora e peço que nós passemos, já vou fazer a sua apresentação, professor Israel, nós passemos, então, para a fala do professor Israel, assim que eu o apresentar, e gostaria que todos que quiserem se manifestar, fazer uma saudação, deixar alguma manifestação de agradecimento, ou alguma pergunta, enfim, pode fazer uso do chat, porque vocês sabem que todos nós temos horário, né? Não gostaríamos de ser, como dizia o Flávio Ferlin, professor, radialista lá de Passo Fundo, ele dizia: estamos rebenqueados pelos ponteiros do relógio. Ele tinha um programa ao meio-dia, e era o programa por onde os professores do interior se comunicavam. Eu muito recebi aviso da Ernestina, quando eu dei aula em Ernestina, que é uma cidade próxima de Erechim, de Passo Fundo, perdão. A gente sabia que se tinha um aviso, ele viria no programa do Flávio Ferlin, né? E quando ele ia encerrar, ele dizia: bom, gauchada e tal, temos que encerrar, porque estamos rebenqueados pelos ponteiros do relógio. Eu achava, porque é mesmo, né? Dá a impressão de um rebenque, que é o famoso relho, né? E dá a impressão que o relógio realmente está tocando a gente para frente. Então, vamos... Era o Colégio Raimundo Correia, na Carolina. Exatamente. Vai a primeira pomba despertada, né? Mas, assim, nós vamos, então, fazer a nossa... entregar a palavra para o professor Israel para ele que fique à vontade, né? O tempo que quiser, professor. E aí, no nosso caso, a gente se ajeita ali no chat e vai tentando se organizar. Caso não consigamos tirar todas as dúvidas ou fazer todos os acolhimentos para o professor Israel agora, ele está ali do outro lado dos bits e dos bytes, né? E nós vamos atrás dele novamente. Então, eu só gostaria de abrir aqui o currículo do professor para fazer esta abertura, né, oficial, porque, embora para nós essa aula inaugural ela seja, digamos assim, uma atividade rotineira de um curso,
para nós, ela tem um significado espetacular, porque quando se inaugura uma coisa que estava sendo trabalhada, construída, organizada, até ficar pronta. Então, quando ela está pronta, você abre, né? Faz aquele corte da fita, os jornalistas fotografam. Então, essa relação do professor Israel com a nossa pós-graduação, ela está sendo mais do que uma aula inaugural, ela está sendo a inauguração de uma aprendizagem, é uma pessoa que para nós é muito importante pelo seu conhecimento, pela sua cidadania, pela sua militância, e é uma pessoa com quem a gente quer que vocês passem a conviver. Então, a escolha pelo professor Israel não foi apenas porque é um educador, é que é um educador que se mantém na ativa, que se mantém nas redes sociais, com o seu canal, e leva sempre programas com pessoas espetaculares, então, essa aula, ela é inaugural de uma relação, né? Não é apenas o cumprimento de um carnê, de uma atitude rotineira de um curso. Estamos abrindo o curso, tem que ter uma aula inaugural. Não, é a aula inaugural de uma relação, né? De uma relação de aprendizagem, de troca e de conhecimento. Então, professor, eu vou ler o seu currículo, que está no currículo Lattes. Caso o senhor queira acrescentar alguma coisa, o senhor pode, quando eu terminar, eu lhe passo a palavra e a aula é sua, tá? Então, o professor Israel, ele é pós-doutor em psicologia na Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto, possui graduação em filosofia, especialização em filosofia contemporânea, em linguística aplicada ao ensino da língua estrangeira, mestrado em educação, doutorado em psicologia. Ele foi professor do curso de psicologia da IMED, foi docente do programa de pós-graduação em psicologia também da IMED, desempenhou as funções de secretário municipal da habitação, do planejamento no município de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, foi coordenador pedagógico, diretor de escolas públicas, foi coordenador adjunto na 7ª Coordenadoria Regional da Educação, coordenou a capacitação pedagógica de professores em 14 escolas públicas estaduais na região norte do Rio Grande do Sul, ministrou a disciplina sobre o conflito na visão das ciências sociais em 2 edições do curso de especialização em mediação de conflitos e justiça restaurativa, participou dos projetos de pesquisa e extensão Juventude, Psicologia Positiva e Justiça Restaurativa, Formas de Evitar a Violência, e do projeto de extensão Justiça Comunitária em Passo Fundo. Coordenou o projeto de pesquisa e de extensão sobre as intervenções da psicologia na socioeducação. Professor Israel, então, participou o ano passado de um grupo de pesquisa coordenado por mim e que atuou, o nosso grupo, eu acho que trabalhou um ano e meio, né? A professora Thais também fazia parte, o professor Gilmar, mas nós tivemos que cancelar as atividades do grupo de pesquisa porque as atividades profissionais de cada um se sobressaíram, digamos assim, né? E a composição de manutenção do grupo de pesquisa começou a se tornar muito difícil, né? Em termos de práticos. E então acabamos encerrando o grupo de pesquisa, mas essa relação, como eu disse, ela não só se inaugura agora com vocês, como conosco, ela se inaugura a cada dia, porque também o professor Israel sempre se reinventa. Então, ao convidar o professor Israel para falar sobre a formação do leitor, como nós temos conversado muito entre nós sobre práticas de formação do leitor na escola, nós pensamos que pela atuação pública, política, social, comunitária do professor Israel, ele poderia falar um pouquinho, então, sobre a formação do leitor para além dos muros da escola. E a Michelle Petit, num livro, A Arte de Ler, ou Como Resistir à Diversidade, ela tem um capítulo onde ela fala sobre espaços não submetidos ao rendimento escolar. É um capítulo muito interessante, onde ela vai contando a história de uma pessoa que chegou numa determinada escola e pediu para abrir um centro de leitura para todos.
Então, esse centro de leitura, ele começou a funcionar na escola e ao mesmo tempo, ele recebia pessoas de fora. Pessoas essas para quem eram contadas histórias, né? Então, ela cita uma passagem aqui de um desses professores que contou essa história para ela, o Javier Maidana, e esse professor diz uma coisa bem bacana. Ele diz assim, ela contando, né? Javier se tornou um dos animadores desse centro de leitura. E se esse centro está localizado dentro de um colégio, ele é, ao mesmo tempo, dotado de uma certa extraterritorialidade. Como dizem seus entusiastas, é um espaço de não obrigação no meio da obrigação, uma terra de liberdade não submetida ao rendimento escolar. E os adolescentes, meninos e meninas de 12 a 17 anos fazem parte do projeto porque optaram por isso. Nem todos são bons alunos, e a maioria não teve uma infância embalada por leituras noturnas, mas nesse centro eles desfrutam da presença calorosa e da escuta de mulheres ou homens que adoram a literatura e que se sobressaem na arte de falar da sua própria experiência como leitores. Então, essa passagem, né, desse livro da Petit tem mais ou menos a ver com o que o professor Israel tem feito com o seu canal, com as suas visitas nas cidades do Rio Grande do Sul, com os seus trabalhos nas comunidades, né, professor? E a partir de agora, então, desculpe, fiquei emocionada, porque o senhor sabe que a admiração que eu tenho pelo seu trabalho, e ao ver essa passagem desse livro, a sua pessoa me veio inteira, né? Então, seja muito bem-vindo. Embora num ambiente virtual, o senhor está sendo recebido na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, unidade em Erechim, na pós-graduação, Teoria e Prática da Formação do Leitor. Fique à vontade, professor, o espaço é seu. Que honra, que honra. Muito boa noite a todos e todas. Do fundo do coração, muito obrigado, Ana. E é difícil a gente representar uma pessoa em palavras, né? Mesmo em currículo, né? Eu aprendi com Wittgenstein que, por mais que eu tenha estudado bastante a linguagem do ponto de vista filosófico, eu sou muito identificado com o pensamento dele, de que a linguagem ela pode se esforçar para representar o mundo, para representar a realidade. Então, quando eu tento representar a Ana Carolina em palavras, eu vejo ela como uma pessoa muito humana, né? Me lembro do tempo que a gente se encontrava, né, nos mesmos ambientes físicos. Durante meu pós-doutorado, eu aprendi a valorizar uma palavra, a palavra encontro. Hoje de manhã, quando nós conversamos, se desejou que a gente tivesse um belo encontro. Já veio em mente a dificuldade, né, que essa realidade das ferramentas digitais, que elas devem servir para aproximar pessoas, mas o contato humano é menor, ele não é da mesma forma com as pessoas com quem a gente conhece, como é o teu caso, a gente consegue se vincular, né? Com o Gilmar, que também esteve aí, com a Thaís, que a gente já pôde, né, conversar. Então, é possível, sim, a gente fazer bom uso dessas ferramentas digitais. E está sendo encontro, eu tenho certeza que está sendo encontro, pela forma como você organizou, pela forma como você introduziu a apresentação desse momento. Bom, para além do que você apresentou, vale a pena eu acrescentar que em 2019 eu encerrei meu ciclo no ensino superior. Eu estou entre os que acreditam que a vida conspira a favor das nossas intenções, especialmente das boas intenções, eu tenho enfatizado muito isso. E não me interpretem mal, não me entendo como um sujeito arrogante, mas se eu tivesse que escolher de novo a minha profissão, eu seria professor. E eu nunca entrei na lógica de querer ser o melhor dos outros. Mas eu me oriento, assim, pela lógica de que a gente tem que estar entre os melhores, se esforçar para dar o máximo.
Então, já que eu escolhi ser professor, há muito tempo eu quis ser um bom professor, né? E acho que os melhores professores têm que estar na educação básica. Então, de novo, me perdoem a arrogância, mas eu acredito nisso. Eu acredito nisso, que os melhores, mesmo que o sistema conspire contrário a isso, né? Conspire contrário por um conjunto de razões. E eu tive essa oportunidade, essa grata oportunidade de fazer essa, né? Essa boa trajetória no ensino superior e ajudar a montar um programa de mestrado em psicologia, né? Por um conjunto de razões, esse ciclo terminou em 2019, 2020 eu me inseri novamente 40 horas com dedicação integral no ensino médio, na educação pública estadual, educação básica, ensino médio. E veio a pandemia, né, uma mudança profunda, difícil de a gente se adaptar, e eu inserei na escola que eu estava, escola Instituto Cardeal Arco Verde, em 2022, mais um ciclo, né, como professor de 40 horas, 32 períodos em sala de aula, e o que eu percebo hoje nas instituições em geral, eu percebia isso lá no ensino superior, e me impactou, e eu não fico conformado com isso, é que as instituições estão muito desumanizadas, as escolas também muito desumanizadas. E eu estou tendo a oportunidade agora, queridos e queridas, a recomeçar um projeto muito desafiador, que é a constituição de uma escola indígena. Para quem conhece Passo Fundo, e a Ana conhece bem, pensa comigo, Ana, faça um esforço aí do pensamento. Pense um espaço entre a rodoviária e o Rio Passo Fundo. Pois lá tem uma comunidade indígena, que a gente estabeleceu um vínculo, né, que nós produzimos um conteúdo, eles conseguiram, com muita resistência, fazer com que o governo do estado criasse uma escola, essa escola foi criada, ela funcionava como extensão, e agora nós estamos num processo de organização parecido com o que fizemos lá no NEJA. Bom, eu digo que é importante eu dizer isso, né, a meu respeito, né, porque isso é também o que eu quero passar para vocês. Eu vou fazer menção aqui para mim, é uma grande pensadora que eu entrevistei no canal, é Erika Takimoto, e ela me marcou muito, né, e quando a gente vai olhar a biografia dela, ou as referências sobre ela é uma pesquisadora implicada, ou seja, né, que fala a partir de onde pisa e é comprometida, né, com o que vive. Bem, mas eu fiz uma apresentaçãozinha curta, né, a princípio eu ando, assim, um pouco valorizando alguns ditados. Eu tinha preparado 9 quadros e serão 10, mas serão bem objetivos, espero não ser cansativo e não me alongar. Antes de prosseguirmos, até aqui tudo bem? Por mim, tudo bem. Um complemento sobre aquele espaço ali, quando o Zafari resolveu montar aquele, não é o Zafari, como é que chama aquele? Bourbon. O Bourbon, é o Bourbon Zafari, né? O Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, que era a ONG da qual eu fazia parte, impugnou aquela obra, trancou a obra. Foi um horror na cidade, assim, porque estava todo mundo afim do shopping, né? E nós embargamos a obra justamente porque, pelo plano, pela forma como eles tinham planejado aquele Bourbon, ia entrar no solo do rio, né? Porque o rio, quando enche, ele se espalha. E aí foi um trauma na cidade, porque a gente embargou a obra. Aí eles movimentaram, conseguiram liberar a obra de novo. Aí nós embargamos a obra de novo. Aí foi feito um acordo entre o Ministério Público e o Bourbon para que o Zafari, então, assumiria a repovoação daquela margem e a limpeza do rio naquela margem onde tinha
o Bourbon. Aquilo ali, embora fosse um lugar de margem de rio, na verdade estava muito degradado. Tinha, assim, umas 4 ou 5 árvores nativas ali mesmo, né? Então, foi feito um levantamento todo pregresso de qual era o tipo de árvore que tinha nativa naquela beira de rio, ali naquela margem. Bom, então aí foi feito esse acordo e o Bourbon fez o que cumpriu. Arborizou aquela margem do rio até onde ele é responsável, e quando ele arborizou aquela margem do rio, agora veio a emoção. Porque quando ele arborizou aquela margem do rio, os indígenas começaram a acampar ali. Entende? Então, foi uma coisa que nós, ambientalistas, ouvimos, inclusive teve um debate na Rádio Urapuru, à época, a chamada da rádio era assim: olha, nós vamos fazer um debate neutro, nós vamos trazer um ambientalista, um empresário, um representante dos funcionários, um não sei o quê, para discutir a temática do Bourbon. E o nome do debate vai ser: pode o meio ambiente impedir o progresso? Olha a expressão do debate neutro, né? Pode o meio ambiente impedir o progresso? Não só impedimos naquele momento, como impedimos de novo o que eles entendiam como progresso, como depois que o Bourbon realmente cumpriu a sua parte, eles começaram a fazer educação ambiental com o que eles retiravam do rio, televisão, sofá, não sei o quê. Volta e meia eles faziam movimentos de educação ambiental dentro do Bourbon, como reconstruíram toda a mata ciliar. E quando eles reconstruíram a mata ciliar, os indígenas voltaram a acampar ali. Não queria lhe interromper, mas eu acho importante lhe passar essa informação, porque talvez a época, não sei, às vezes a vida da gente nos leva para outros pontos, eu não sei se o senhor tinha essa lembrança da constituição daquele Bourbon ali ao lado do Rio Passo Fundo. Então, veja como que uma ação daquela famosa gota do biquinho do passarinho para apagar o incêndio, ela mais lá na frente, esse tempo que as pessoas não têm paciência, né, e que as novelas fazem muito bem, né? As novelas fazem assim, 6 meses depois, 8 anos depois, né? E aí já tudo se resolveu. As pessoas não têm essa paciência de esperar a natureza se reconstituir, né? E não só ali a natureza se reconstituiu, e como eu digo, eu tenho que dar esse reconhecimento para os Zafra e Bourbon, eles realmente cumpriram a parte deles, como a natureza humana se reconstruiu. Os indígenas voltaram, provavelmente, para onde era o lugar deles, ali naquele espaço. Então, só para complementar, professor, muito bom lhe ver, e as referências que o senhor me traz na memória comprovam a importância da sua presença aqui. Nada é por acaso, Ana Carolina, nada é por acaso. Nós ainda estamos no início do reconhecimento da escola, conseguimos montar a equipe de professores, equipe mínima. Vamos fazer a primeira reunião pedagógica e já de cara, olha só, né? Vai ter uma visita, uma participação do Mário Verne, não sei se você conhece, né? Ele é representando o Sentinela dos Pampas, né? Está lá, certamente será um parceiro, e nós vamos ajudar, né, essa escola ser reconhecida com as parcerias, assim como fizemos na época do NEJA, para além dos muros da escola, para além dos muros da escola. Então, vou projetar para vocês aqui, né, um pequeno roteiro, né, para que a gente não se perca. Espero que esteja em andamento. Sim, está bem claro, professor. Ótimo. A palavra formação é uma palavra que merece a nossa atenção. Num mundo poluído, num mundo cheio de opções,
num mundo infantilizado, onde se dá muito espaço para a ideia de que as crianças são inteligentes, e elas de fato são, que elas são mais inteligentes do que nós adultos, e aí foi um grande erro na nossa cultura, e que é possível fazer o que dá vontade, né? Então, a formação ela tem que se contrapor a esse contexto de infantilização, a esse contexto das armadilhas da nossa constituição neurológica, que é a lei do menor esforço. Então, quando você fala em formação do leitor, eu falo das minhas referências, começo com 2 referências, sem citar os nomes, vocês facilmente vão buscar, né, a autoria dessas frases. A leitura do mundo precede a leitura da palavra. Bem, no mundo onde nós temos essa poluição, essa diversidade, essa pluralidade, é muito importante pensar como eu formo a minha consciência. E aí, fazendo uma relação com a frase, e no final eu vou fazer menção ao autor, que ele deve ser mais valorizado porque ele é um médico, é um psicanalista, e ele foi o primeiro que apresentou aí essa relação do aparelho psíquico, que nos deu a possibilidade de começar a estudar a consciência. Bem, mas uma das primeiras referências, né, importantes para a gente aperfeiçoar constantemente e ter como ponto de partida é o conhece-te a ti mesmo. Na história do pensamento ocidental, o autor dessa frase, ou pelo menos a ele é atribuído, Sócrates, ele deu um salto na construção do conhecimento, porque ele propôs que a reflexão humana saísse apenas da natureza e voltasse para o próprio ser humano. E de lá até hoje nós temos essa possibilidade de pensar a nossa relação com a natureza, né, Ana? E a nossa relação entre nós, seres vivos, como um ponto importante, que é ponto de partida, que é básico, né, para nós formarmos a nossa leitura. Bom, quando eu falo em referências, uma referência que me impactou muito agora na minha história recente, e ela ajuda a explicar por que eu resolvi me desafiar e militar, se essa é a palavra, né? O atuar no mundo virtual, utilizar as ferramentas digitais, é essa pensadora, essa professora universitária, essa política chamada Erika Takimoto. Eu tive a oportunidade de conversar com ela no meu canal e nós conversamos sobre o negacionismo. Tem um conteúdo sobre as implicações sociais, do negacionismo científico. Foi no auge da pandemia e essa divisão que ainda persiste na sociedade hoje, lamentavelmente, né, em relação às vacinas, a importância das vacinas ou não. Só que ela trabalha o termo negacionismo, e é dessa forma que eu também passei a pensar o termo, para além desse recorte específico, né? E isso me fez perceber que, de alguma forma, todos nós somos negacionistas, em algum sentido. Eu, por exemplo, e um grupo do qual a gente se vincula dentro de um recorte, de uma visão social, econômica, né? Ficamos por um bom tempo negando. Eu negava as redes sociais. Né? Por que eu negava? Eu negava porque elas desorientam, porque elas deixam as pessoas estressadas, porque elas desinformam. Isso tudo eu percebia nas redes sociais.
Então, isso posto, para que eu vou fazer uso, né? No entanto, trata-se de uma realidade que não é possível negar. É preciso que a gente se aproprie e tente fazer essa disputa de colocar as ferramentas digitais a serviço do humano, da humanização, das conexões humanas, dos encontros, das ligações entre as pessoas. Então, quero fazer essa referência a Erika Takimoto, por conta desse livro, por conta desse encontro que nós tivemos com as ferramentas digitais. Hoje eu continuo acompanhando, de alguma forma, ela, né, na sua atuação como deputada lá no Rio de Janeiro. Então, nós criamos em 2019, final de 2019, um canal no YouTube. É um desafio muito, muito grande. Esse aqui é um print que eu tirei do canal hoje, e eu insisto nesses termos, né, digital, de poder mostrar o quanto é importante a gente relacionar e distinguir os conceitos, a gente conseguir perceber que o material e o digital são diferentes, e os dois, por sua vez, são diferentes do virtual, e com isso talvez nós podemos nos proteger das fake news, porque as fake news é um mundo virtual que é construído por ferramentas digitais que não tem conexão com o material, com os fatos concretos. Objetivamente, faço uma menção sobre isso, eu tenho um texto produzido no site do professor Ney, vários textos, mas um em especial, provocando sobre a necessidade de distinguir e relacionar conceitos, para que a gente não seja manipulado, para que a gente fique orientado. Pela ordem, aí é um print do último conteúdo que nós produzimos ontem, sobre esse tema que merece ser conversado. O contexto da velocidade, do produtivismo, dificulta espaços para a gente pensar nesse conceito que pode ser expresso em outras palavras, pode ser bem-estar, bem-viver, mas eu prefiro o termo felicidade. Ele tem a centralidade no nosso comportamento consciente, porque, de alguma forma, todos nós buscamos essa felicidade, mesmo que seja um ideal, e quando nós preparamos esse conteúdo, o filósofo, auditor fiscal do Estado aposentado, João Mesomo, ele sugeriu como título, em forma de questionamento, se a felicidade seria possível. Do ponto de vista filosófico e completo, absoluto, talvez não. Mas todos nós temos níveis de felicidade, ou satisfação, ou bem-estar. E isso precisa ser pensado. Nessa semana também eu tive a oportunidade de participar de um debate público, de uma audiência pública, sobre a mudança do plano diretor da nossa cidade. Uma mudança pequena. E por que essa imagem aqui é importante? Porque nós precisamos escolher qual é a realidade que nós queremos dar visibilidade. Qual é a realidade que merece a nossa atenção e deve ser olhada dentro dessa pluralidade, dentro dessa multiplicidade que desorienta. E estou entre os que acreditam que nós, seres humanos, e na educação, na relação entre pais e filhos, por exemplo, precisamos insistir no básico do ponto de vista das necessidades humanas, de uma habitação, de alimentação, de olhar para o nosso funcionamento biológico, e atender às necessidades básicas, do nosso bem-estar. Não podemos terceirizar isso, o básico deve ser ensinado e cada pessoa deve ter o compromisso ético de se responsabilizar com ele. Conversamos também sobre presença digital.
é quase que uma imposição, e como eu já fiz referência, eu me reconheci como um negacionista disso, e hoje, né, eu percebo que nós somos reconhecidos pela presença digital, precisamos de uma ou de outra forma estar, é impossível não estar, não interagir, né, com as ferramentas digitais. O impacto da inteligência artificial na educação é algo que precisa ser, né, aprofundado. E o grande ponto que certamente vai se desdobrar em projetos na escola, que eu tenho o desafio de ajudar a organizar e buscar o reconhecimento do Conselho. O Pablo Moreno é um escritor reconhecido no Brasil, muito corajoso, né? Um grande defensor dos livros, da leitura, da escrita, né? E nós produzimos um conteúdo sobre ler e escrever o mundo. Bom, ainda dentro do que a gente tem feito e considera importante, a gente olha para a realidade da educação básica, e aí eu quero destacar de todos esses prints aí, os dois últimos, né? A importância do estudo, educação e democracia. Vou ser mais objetivo e vou apenas fazer referência sobre isso, a importância do estudo. A moça que está comigo nessa foto, o nome dela é Giovana, ela foi minha aluna no ensino médio, estudou comigo, e se a gente tem um conjunto de estudantes no ensino médio muito grande, nós tivemos a oportunidade de debater um pouco num projeto de extensão, você lembra, Ana, que é a evasão no ensino superior pós-pandemia. Esse tema da evasão escolar, seja no ensino médio, ele é muito grave, né? E nós precisamos aprofundar e entender. A dificuldade, a pobreza intelectual, a pobreza cognitiva dos estudantes é algo impactante. Mas nós temos também um segmento que deve ser valorizado e deve, talvez, ser um ponto de partida para puxar os demais, que é um grupo de estudantes, um segmento dos estudantes que tem um nível cognitivo, um nível intelectual lá no ensino médio, que eu só consegui ter quando eu terminei o meu mestrado, para fazer uma comparação que eu não acho injusta. O caso dessa menina, Giovana, é um dos exemplos que nós temos. Aí nós também produzimos um conteúdo sobre educação e democracia. Essa senhora, essa professora aposentada, foi reitora dos institutos federais aqui no Rio Grande do Sul. Bom, quando pensamos em leitura, e aí em forma de pergunta, para talvez a gente interagir depois, está tudo bem até aqui? Sim, professor, pode continuar. Existe, então, prosseguindo, em forma de pergunta, para a gente interagir depois, existe algo mais importante do que aperfeiçoar a própria leitura e escrita do mundo? Esse é um exercício de que nem sempre fácil de fazer. Eu pego a realidade recente do ensino médio, onde eu estava atuando até o ano passado como professor, o quanto é difícil engajar os estudantes para o exercício reflexivo, de consciência, de análise da realidade. Porém, eu, mesmo em forma de pergunta, coloco como um ponto básico, né, para a gente formar leitores. Bom, quando pensamos em inteligências, existe um outro caminho, além de refletir, ler o aqui e agora, tomar consciência, amadurecer por meio do intelecto, da inteligência natural e de todas as faculdades mentais que somos dotados?
essa pergunta se justifica porque nós observamos uma ampliação do comportamento automático, mecânico, a partir de um inconsciente que é formado pela inteligência artificial e não pela inteligência humana. Talvez isso ajude a explicar esse contexto que eu percebo e tenho questionado as pessoas. Elas dizem, olha, do ano passado para esse ano piorou. Há uma visível desumanização nos ambientes institucionais e educacionais. Desumanização. Bem, é para a gente pensar se é eu que percebo, se isso faz sentido e se vale a pena a gente enfrentar para que a gente não deixe de ser humano, para que a gente valorize a inteligência humana. Leitura humana, natural e ou digital. Esse é um ponto central a ser refletido, e aí tem algumas observações que eu gostaria de reforçar. Eu estive acompanhando ontem um cientista que eu gosto muito, conheci ele há alguns anos, que é o Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles foi perguntado sobre se ele entende que temos o risco da inteligência artificial se tornar humana ou tomar lugar da inteligência humana. E a resposta dele me chamou a atenção e eu concordo muito. Não é possível a inteligência artificial se tornar humana, mas, lamentavelmente, a inteligência humana está se tornando artificial ou desumana. E aí eu tenho uma trajetória de debate dentro da filosofia, numa tradição filosófica que é a teoria crítica da Escola de Frankfurt. Debatemos por muitos cursos a questão da teoria crítica e essa relação, a crise do pensamento moderno, da tecnologia, no contexto da Segunda Guerra Mundial, do século passado, no contexto do fascismo, do nazismo, e o debate é de que a tecnologia que foi criada, na época, a tecnologia que foi criada para estar a serviço do homem inverteu-se de tal forma que o ser humano passou a estar a serviço da tecnologia. Penso que esse embate ele continua atual. Hoje não se fala mais tanto em tecnologia, é a inteligência artificial que está aí, num exemplo impactante dos últimos meses. Eu acompanhei essa semana um intelectual que eu acompanho seguido, faço uso, fiz muito uso das falas dele em palestras, como o YouTube, a gente trouxe ele, que é o Leandro Carnal. Ele fez exemplos, ele exercitou essa ferramenta, essa inteligência artificial em forma de chat, que produz texto, que produz projeto de pesquisa. E eu quero fazer com vocês um exercício concreto. Pode ser? Pode ser, gente? Pode, claro. Então, tá aqui. Eu acho que o professor não deve estar nos enxergando, porque cada vez que você pergunta, eu faço positivinho, mas eu acho que você não está nos enxergando, Está enxergando. Não, eu não enxergo vocês com a apresentação, eu não tenho esse recurso de enxergar vocês. Então eu vou ir respondendo, tá? Obrigado. Então, olha só, isso é muito impactante, é revolucionário, e ele pode ser um exercício de acomodação. Num contexto acadêmico, em que eu já percebia, e vou fazer referência de novo ao meu pós-doutorado, o meu orientador de pós-doutorado me ajudou a abrir os olhos para essa realidade, que é o produtivismo acadêmico, a quantidade de pesquisas descoladas, desconectadas, desumanas até, ou sem a ligação humana. E, bom, hoje vai se facilitar muito mais aí
a produção de pesquisa, de projetos de pesquisa, porque a gente pode pedir para essa inteligência artificial e ela dá o projeto pronto, viu só que moleza? Vou aqui fazer o exercício com vocês. Depois eu vou ter que revisar todos os projetos dos meus alunos de novo. Vou ter que passar um pente fino nos projetos de novo. Então, olha aqui, ó. Se você põe um projeto aqui, vocês estão enxergando a tela do Playground, OpenAI? Sim. Aqui, então eu escrevi aqui, projeto de pesquisa sobre o impacto da inteligência artificial na formação do leitor. Que legal. É um bom tema de pesquisa, não é? É, professor. Então, tá pronto para ti, professora Ana. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Misericórdia. Com objetivo, com metodologia, com resultados. Misericórdia. Olha o que se espera com o projeto de pesquisa. Então, é muito impactante isso, né? E eu estou em sintonia com esse pensador que todo mundo deve conhecer, que é o Leandro Carnal, né? Que fez uma análise disso. Ele, junto com o Mário Sérgio Cortella, né? São autores que migraram, que estão fazendo o que você também faz, está fazendo, Ana Carolina, que é, enfim, não tem como a gente deixar de interagir com as ferramentas digitais, e eles produziam muito conteúdo, né? No YouTube, em especial, né? Sim. Bom, eu disse para vocês que nós precisamos olhar as nossas referências. Eu queria ter botado essa transparência antes da capa do livro, né? Então, o que me orienta e o que orientou esse roteiro, né, dentro de uma ordem cronológica, primeiro é a filosofia socrática, que é o questionamento constante. Segundo, é a estrutura do aparelho psíquico. Essa descrição feita por Sigmund Freud. O consciente, inconsciente, pré-consciente. O nosso comportamento, ele é orientado, né, em grande medida pelo inconsciente. Mas nós podemos cuidar da formação do inconsciente e, por consequência, da formação do nosso consciente. Por isso, muito cuidado com essa cultura criada aí da felicidade completa, da felicidade o tempo todo, dos pais querendo que os filhos não sofram, que não se esforçam. Por isso, muito cuidado com alguns conceitos muito fortes na nossa cultura, que é fazer o que dá vontade. É lógico que eu fiz esse debate em outras oportunidades. Tem algumas pessoas que leem sem esforço. E tem outras pessoas que precisam se esforçar muito e quase não conseguem ler. Tem um processo de treino, de formação e de hábito. É preciso entender isso em profundidade. Bom, quando você fala em educação emancipadora, é partir da realidade, né, no qual nós estamos inseridos, é fazer uma leitura dessa realidade e ampliar e aperfeiçoar, como eu coloquei em forma de interrogação primeiro, né, é ampliar os horizontes da nossa leitura e escrita de mundo, nossa e das pessoas com quem a gente quer contribuir para a formação de leitor. Teoria da complexidade. A teoria da complexidade, assim como a educação emancipadora, elas entraram na minha vida, esses conceitos entraram na minha vida gradativamente, desde o início do século, né? E quando fala em teoria da complexidade, é enfrentar a complexidade do conhecimento, porque o pensamento científico moderno, ele
pegou um recorte, ficou no recorte, as especialidades, as disciplinas, elas não enfrentaram a complexidade. A complexidade ficou, em grande medida, fora do conhecimento acadêmico, fora das pesquisas científicas, justamente por falta de condições de métrica, por falta de... enfim, por uma opção de trabalhar com a certeza. Então, o mundo de hoje e a formação de leitores, olhando para a cultura e para o comportamento social, né, nós precisamos fazer essa relação entre a epistemologia ocidental e a epistemologia oriental. O autor que me ajudou muito nisso foi Fritjof Capra, em especial um livro chamado Ponto de Mutação, onde ele mostrou o quanto o modelo epistemológico ocidental é insuficiente, né, para dar conta da realidade da qual nós estamos inseridos. Nas últimas décadas, com a internet, com a facilidade de acesso ao conhecimento, a cultura e a epistemologia oriental veio com mais força. De alguma forma, esses conceitos também estão na base da minha pesquisa de doutorado, onde eu tenho no subtítulo a defesa de uma inversão epistemológica da intervenção. E eu falo de políticas públicas, eu falo de condições mais adequadas para a humanização, para o desenvolvimento humano. Bom, vou acelerar e não cansá-los demais. E eu encerro com essa foto surpresa aqui. Aqui foi um dos primeiros encontros, né, no nosso canal do YouTube, no qual a Ana Carolina, junto com o Carlos Eduardo, um grande ambientalista, podemos conversar sobre isso que é muito importante, discurso e prática responsável. Para início de conversa, eu agradeço a oportunidade de apresentar esses conceitos, essas observações, que não são palavras apenas, são um exercício de representar uma trajetória, como diria meu orientador de doutorado, Pedrinho Guareschi, de alguém que gosta de refletir com os pés no barro. Muito obrigado. Eu agora aprendi a fazer uma coisa que meus alunos da graduação me ensinaram. Olha, vocês enxergam daí? Claro. Sobe os coraçõezinhos, sobe os parabéns, os aplausos, os balões. Foram meus alunos da graduação que me ensinaram a fazer esses efeitos de emotion aqui. Professor Israel, eu me lembrei do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos agora, né? O meu amigo é muito bom, né? Eu já contei, aquela foto foi uma surpresa para mim, realmente. Eu não imaginava que o senhor ia colocar ali, mas ali são dois momentos, são dois mundos da minha vida também, né? E quando eu cheguei em Passo Fundo, em 1986, eu me lembro que a primeira pessoa que eu vi, assim, quando eu saí com os amigos, né, que me chamou a atenção foi o Carlos Eduardo Sander. À época ele era chamado, o apelido dele era Preto. Depois eu fui descobrir porque ele era preto, porque ele era branco, né? Mas é que o irmão dele tinha o cabelo bem louro, assim, era mais parecido com a mãe. E ele era mais parecido com o pai, então o cabelo dele era preto, por isso chamavam ele de Preto. E eu fui descobrir que o nome do Preto era Carlos Eduardo anos depois, né? E quando eu conheci o Preto, eu fiquei impressionadíssima. Ele era um homem alto, magro, assim, tinha os cabelos compridos por aqui, e ele estava falando sobre a natureza, e sobre as baleias, e eu me lembro que ele me deu um decalque que era contra a energia nuclear. Imagina, eu saí aqui de São Borja, né?
E fui num lugar onde tinha aquelas pessoas que me levaram, as meninas, onde a gente fez uma república, e eu conheci aquele homem belíssimo, ele era um homem belíssimo, belíssimo, e ele falando sobre a natureza e tal, e ele me alcançou aquele adesivo assim sobre a energia nuclear, falando coisas que eu nunca tinha ouvido. E foi tão impactante, né, essa presença do Preto, que a partir da convivência com ele, eu comecei a conviver com o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, e foi um divisor de águas na minha vida, assim, porque eu comecei a entender o ambientalismo e inverti, né, a pauta, e comecei a ver o ser humano como parte, né? Meu pai já era apicultor, já era professor de biologia, né? E então a gente foi um eco que deu da minha infância, mas assim, essa visão humanística, mas não uma visão humanística da natureza a serviço do homem, mas da humanidade, mas a humanidade integrada à natureza, eu devo ao Carlos Eduardo, né? E ali o professor, isso eu já falei, não jamais vou me esquecer, quando eu chegava para trabalhar na escola que o senhor dirigia, né, e o senhor estava sempre na ponta da escada recebendo os alunos e a nós, professores, com os braços abertos, né? Alegria, alegria, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Aquilo para mim, professor, quando eu recém tinha começado a trabalhar na UERGS, né, foi um período difícil, e separação, criança pequena e tal, eu acho que era um dos poucos sorrisos que eu recebia naquela época e aqueles braços abertos, né? Então, foram dois homens que marcaram a minha vida, assim, definitivamente, né? E não como se costuma dizer que um homem marca a vida de uma mulher, né? De romance ou algo assim. Marcaram porque foram grandes homens que Deus colocou na minha vida para me trazer para a educação, para a ecologia, para os sentimentos. Então, é uma honra, uma felicidade trazê-lo e apresentá-lo para os nossos alunos. Eu, egoisticamente, estou aqui falando, mas eu gostaria de abrir a palavra, né? É que eu não imaginava aquela última foto ali. Eu gostaria de abrir a palavra. Tinha que ter uma surpresa, né, professora? Foi. Eu gostaria de abrir a palavra para os nossos alunos, nossas alunas. Não sei se a professora Thais gostaria de complementar também alguma fala, a professora Thais, aí, com livros publicados na área da educação indígena, né? O nosso pé na aldeia, né? A professora Thais tem toda uma pesquisa nessa área, tem uma disciplina, inclusive, que ela vai trabalhar mais adiante na pós-graduação, que trata dos saberes populares, dos saberes dos povos originários e tal. Não sei se a professora Thais também quer se manifestar, mas a palavra está aberta. São 20 horas e 20 minutos, então, acredito que a gente pode aí ocupar uns 3 ou 4 minutos para pergunta. O professor Israel também responda, mas também para dar oportunidade, não podemos todos nos espalhar. E, como eu disse, é uma aula inaugural, não de um curso, é uma aula inaugural de uma relação, né? Eu estou tirando o print das telas, já coloquei o seu endereço do seu blog no nosso grupo de WhatsApp que eu tenho com os alunos, para eles conhecerem o seu canal no YouTube, perdão, e então não termina aqui, né? A nossa relação não termina aqui. Então, a palavra está aberta. Não sei quem gostaria de se inscrever, levante a mãozinha, por favor. Maurício, pode falar, e depois eu leio o que tiver ali no chat. Por favor, Maurício. Então, tá. Vamos lá. Professor, eu tenho uma pergunta. Em pleno esse século XXI, com tecnologias, informando todos os alunos sobre questões sociais, sexo, mundo, questões do mundo, como trabalhar com as crianças? Porque eu vejo uma visão assim, de um lado a gente tem as crianças que querem aprender, ignoram o que o professor quer ensinar, e do outro lado a gente tem o professor que ignora o que os alunos querem aprender. Como trabalhar essas questões em pleno século XXI, com todas essas dicotomias que existem, e ensinar essas pessoas, tanto da graduação como no ensino médio? É isso, Maurício? Isso. Tá.
Pode fechar seu microfone, porque só para quem, né, nós já estamos acostumados com o Google Meet, mas o Google Meet ele coloca na tela dele, depois na gravação, a pessoa que está com o microfone aberto, tá? Então, por isso que eu solicito que quando terminarem a pergunta, fechem o microfone, que aí o professor Israel abre o microfone dele e ele fica na tela na gravação. Professor Israel, por gentileza. Pois então, eu de alguma forma mencionei sobre a necessidade de um novo parâmetro entre adultos e crianças, professor e estudante. Hoje nós nos desumanizamos no geral. Os pais, para além de outros fatores, eles têm pouco tempo de qualidade com os estudantes. Eu não, até essa semana, por exemplo, eu não, né, trabalhei sempre com ensino médio, com essas dificuldades aí, trabalhei com ensino superior, trabalhei em 2007 com a 7º, 8º ano, tive muita dificuldade. Pois nessas últimas semanas eu estou trabalhando com crianças, né, e até não trouxe aqui as fotos, né, por essa questão aí de não expor e também direito de imagem. Mas nós precisamos nos vincular a essas crianças, nós precisamos dar as mãos, nós precisamos sentar em roda, quando se fala em termos de criança, e trabalhar com eles o básico, né, o acalmar-se, né, o respirar, né, olhar para o próprio corpo, sentir o corpo, coisas que eu estou trabalhando. Não tem uma receita, né? Não tem uma receita. E hoje, mas nós temos que ter algumas convicções firmes, né? Que é o uso controlado das ferramentas digitais, né? Nós temos muitas situações no ensino médio, estou falando até o ano passado, onde estudantes não tinham o mínimo de regramento. E por isso estou entre os que insistem que nós, educadores, pais e professores, temos que insistir no básico. Básico é horas de sono. Né? Eu não fui, mas meus irmãos foram seminaristas, né? Quartel eu fui 15 dias e consegui sair porque eu não entendia e não, né? Continuo não entendendo e não concordando com muitas coisas. Mas a questão da organização, da disciplina e dos hábitos, ela ajuda em muito. Então, nós temos que nos dar as mãos com os pais, nessa linha de intervenção, na minha opinião. E fazer ressignificar isso que eu fiz referência primeiro. As crianças são muito inteligentes hoje. As crianças são mais inteligentes do que nós. Mentira. As crianças são muito inteligentes, é verdade, elas têm acesso a informações, mas nós temos que retomar o nosso papel. E mesmo que isso seja num nível de inconsciente, isso fez um grande mal para o comportamento, onde os pais deixaram de cumprir o seu papel de formadores, de orientadores, de saber o que tem que ser feito, né? Não é porque não precisa e não pode, e não podemos concordar com a violência física, porque não precisa, nós evoluímos e tem muita gente ainda que faz recurso disso, que o pai não tem que encontrar uma forma de se impor no que precisa ser feito, porque ele tem a inteligência da experiência, né, da vivência acumulada e da maturidade psíquica. Eu cansei de repetir em formações, em palestras, isso ainda antes de 1920, né, quando eu passei com formação de professores. Hoje nós estamos, em grande medida, sendo orientados por comportamentos psicologicamente imaturos e juridicamente irresponsáveis. É só a gente olhar
para o cenário político que vivemos até o ano passado, né? Para a gente ver se não é isso mesmo, né? Se não é isso mesmo, né? Comportamentos que acabam sendo exemplos, né? Irresponsáveis do ponto de vista jurídico, né? E imaturos do ponto de vista psicológico. A criança é isso, biologicamente é isso. Quem é que responde? Quem é que responde, né, juridicamente pela criança? Nós, adultos. E temos que ter esse papel. Temos que ter esse papel. Eu canso de encontrar avós aí, né, dizendo, pá, mas por que eu tenho que responder pelo meu neto? Tem que responder sim, né? Talvez porque você não educou bem teus filhos, não é uma questão de, né, que não estão cumprindo o papel, está sobrando para ti. Nós temos que ressignificar essa confusão, essa desorientação. Não sei se eu interagi com o teu questionamento, é uma realidade complexa, mas precisamos fazer essa boa leitura, né, e recobrar o nosso papel, com calma, com persistência, com humanismo. E sem esse saudosismo de que, né, é desorientado da questão da violência e de porque a criança tem muita proteção, porque tem o ECA, tem muita confusão em relação a isso. Não, não é isso. Nós temos que evoluir. A criança tem que ser tratada como um ser inteligente, mais inteligente, com muito mais recursos, com possibilidade de questionamento que nós tínhamos, e nós temos que enfrentar o desafio do diálogo e da nossa responsabilidade de seres juridicamente responsáveis, psicologicamente maturos, que se relacionam com seres que estão em processo de maturação jurídica e psicológica. Obrigada, professor. Maurício, se ainda ficou algum questionamento, se coloca no chat ali, por gentileza. Obrigado pela pergunta. Fernanda, por favor. Boa noite. Primeira coisa, assim, não é uma pergunta, professor. Quando o senhor já estava falando da questão da maturidade, dessa questão que a gente tem esse papel... Desculpa, Fernanda, só te apresenta para o professor. Sim, o Maurício eu já tinha apresentado, tá, você não tinha chegado ainda. Eu cheguei atrasada. Ele era de letras, por gentileza. Professor, então eu sou Fernanda, eu sou aluna da pós-graduação de Erechim, e eu sou prof de letras, formada em letras, mas eu sou bibliotecária atualmente, né? E o meu grande desafio também é esse, né? Na formação do leitor, né? E aí até eu quero relatar, não é uma pergunta, de relatar que o meu projeto de pesquisa, que nós estamos fazendo agora para o nosso artigo, é o papel da família na formação do leitor, né? E aí, muito que o senhor falou, eu comecei a pensar assim, qual é esse papel realmente da família, né? Que a gente vê assim, muito, eu vejo meu exemplo, eu tive muita coisa assim dos meus pais, me instigando, sempre me incentivando à leitura. E eu observo muito nisso, nos estudantes que eu trabalho, realmente aqueles que têm esse incentivo e os que não têm, né? E assim, o quanto é importante isso, né? E o quanto eles cobram que a gente faça esse papel. Mas eles esquecem muitas vezes que não é só deles, né? Esse papel, e não é só nosso. Eu acho que o mais difícil é conseguir unir isso, né? Seria mais ou menos isso, só uma colocação, não seria uma pergunta, né? E o questionamento é aquele que a gente tem, né? Como que a gente pode fazer esse papel junto? A família e a escola, né? O como é difícil. Em sintonia, Fernanda, nós temos que primeiro reconhecer que a realidade é complexa. Complexa porque o mundo de hoje, primeiro, ele deu muito espaço para desorientações, a questão da infantilização do comportamento é uma delas. Segundo, porque nós somos forçados a um produtivismo, a uma velocidade muito acentuada. E aí também fazendo essa leitura como pais, por exemplo, né, família, né, nos atentarmos para esse básico, para estar junto, para dedicar um tempo para isso, para fazer uma leitura, né, para valorizar os livros, para desenvolver essa capacidade. Porque é isso, né? Nós pensamos a partir de onde pisamos. Né? Então, é a hora do celular e a hora do livro. Ponto.
né? E não o celular, né? Como diz o Miguel Nicoleles, celular é a chupeta da nossa época, viu? O bico. Dá a chupeta pro bebê, ele para de incomodar, dá o celular e, né? Isso, acho que aí tá aí um ponto-chave, né? Pode até dar, né? A chupeta foi tirada porque causa prejuízo e tal, alguns diziam, né? Ou uma usa com moderação. Usa com moderação, desmama, né? Cria o vínculo, cria o ambiente, encontra espaço para além de frequentar a espiritualidade do shopping, cultiva e dá espaço para cultivar, para a espiritualidade da natureza, como exemplo, né? Que eu acho que faz falta, porque, né, no shopping nós somos levados ao consumismo, né? E na natureza nós somos levados a sentir uma outra energia, que é muito mais humano. Obrigada, professor. Mais alguém, por gentileza? Estão encabulados? Vão pensando em questionamentos. Camila, obrigada. Eu anotei duas coisas aqui que eu quero depois fazer um comentário nessa esteira aí do que o professor falou, mas vamos para a Camila. Por favor, Camila. Também apresente-se para os colegas que entraram. Boa noite, então eu sou a Camila, sou estudante da pós-graduação da UERGS Campus Caxias, do curso de especialização em Educação e Cultura. E, então, assim, isso tem uma contribuição, né? Porque, assim, no momento eu sou prof do 3º ano do ensino fundamental e a formação, assim, de leitores, o que eu faço com os alunos? Uma vez por semana eles retiram os livros na biblioteca da escola, levam para casa, fazem as leituras, conjunto com os pais, construindo fichas de leituras com eles, e sempre acabou fazendo sorteios, quem que vai socializar as fichas de leitura, e também tem hora do conto na escola. E tô vendo que está sendo bem significativo, os pais também pegam os livros dos filhos para lerem, né? Faz um momento de contação em casa, sendo bem significativo. Que legal, parabéns, Camila. Acho que é por aí, né? Obrigado por compartilhar a experiência. Precisamos ser persistentes, né? Em relação a reconhecer que não tem milagre, né? É criar esse contexto, né? Dentro de uma organização necessária, dentro de uma disciplina que vai se tornar hábito. Tornou-se hábito, a gente sente a necessidade. Esse final de semana, me encontrei com o João Batista Mesomo, que produzimos conteúdo ontem, né? E ele falou, compartilhou uma situação que ele teve, problemas de saúde e tal, né? E ele começou a caminhar e hoje, né, se tornou um hábito. E ele faz isso com naturalidade e sente a necessidade, como uma pessoa sente a necessidade de ler, depois de um treinamento, depois que uma organização se tornou, por meio da disciplina, um hábito. Obrigada, Camila. Temos Enidila e Damaris. Enidila, né? Nídila, isso. Ai, perdão. Vamos lá, minha querida. Preciso agradecer a oportunidade de presenciar essa super aula. Achei que é um abraço no coração, na mente, nos nossos entendimentos, porque a um passo que sacode, talvez reforce algumas dos nossos pensamentos, né? Eu, como bibliotecária, estou falando aqui como bibliotecária, né, da universidade, mas também quero falar como mãe, acho que, e como professora, né, que já estive, acho que a sua fala, professor, reforça muito do que a gente vivencia. Por mais que seja delicado, por mais que seja desafiador, porque tudo isso que chegou está posto, sejam as tecnologias, sejam as habilidades dessa nova geração, mas a gente precisa reforçar as nossas responsabilidades, seja em casa, seja na sala de aula. Acho que, de repente, isso a gente confundiu um pouco e deixou que as coisas se misturem.
com empatia, com amor. Tinha uma psicóloga que dizia que a gente precisa colocar tinta nas marcações dos limites. Porque às vezes aqueles limites já existiam, mas a tinta foi se apagando. Então a gente precisa em casa ir na sala de aula de repente. Acho que funciona quando a gente reforça esses limites. Eu estou em Natal, no Rio Grande do Norte, e a gente viveu essa semana um movimento onde os apenados de dentro da delegacia, de dentro da cadeia, enfim, com a ajuda do PCC, né? Mas eles querem definir um monte de coisas na sociedade. Para além de toda a discussão que a gente vai fazer com relação às condições do presídio, com relação aos direitos que eles têm e que a gente precisaria cuidar disso, em algum momento a gente viu, talvez, o que a gente acabou de falar aqui, que a gente se perdeu na questão de quem é que dá as regras. Então, um aluno vai dar a regra de como vai funcionar a sala? Quem vai dizer que é para... Quem é que vai dizer quando vai ser feita a leitura? Quem vai dizer que livros a gente vai ler? Quem vai dizer como vai funcionar essa sala de aula? Assim como em casa, que acabou também se perdendo, como o senhor bem disse, né? Se a gente perdeu a educação base, não está saindo de casa, jogou tudo para a escola. Mas eu queria contar assim, da minha experiência com a leitura como mãe. Eu sempre acreditei que a leitura precisa ser voluntária, mas de um tempo para cá eu já entendi que ela pode ser, e aí eu queria ouvir sobre isso depois, eu queria ouvir a sua opinião. Na minha casa eu tenho vivido a questão da leitura obrigatória. Então agora a gente faz combinados. Eu precisei entrar num clube de leitura com meus 3 filhos, com meus 2 filhos, então nós somos 3, a gente escolhe a leitura a cada 15 dias, e a gente faz um rateio dessa leitura em casa, né? O que é um rateio? Os 3 leem aqueles 3 livros que a gente escolheu. E foi uma forma de retomar a leitura conosco. É uma forma deles verem que eu leio, de conseguir modular um pouco o que vai ser lido, né? E promover esse engajamento. Então, funciona aqui em casa. Como bibliotecária, eu acho que a gente não faz só venda do livro, especialmente no caso da biblioteca universitária. Eu acho que o livro não sai somente quando o professor busca. Ele vem e a gente, como bibliotecária, já pode vender com a informação, com uma novidade, com um livro além. Então, eu acho que esse trabalho ele é muito complexo, né? Mas eu acho que a gente consegue, mas tem muito a ver com a nossa atuação, que foi o que o senhor falou. A gente tem que retomar os espaços, a gente tem que atuar. O básico tem que ser feito. A minha pergunta, então, é: o que o senhor acha dessa leitura obrigatória? A gente vai sempre deixar que os alunos tenham iniciativa, que os filhos tenham, ou a leitura obrigatória, o senhor acha que funciona? Obrigado por compartilhar a experiência e também por fazer esse questionamento. Como professor, eu sempre procurei cativar os estudantes, né? Encontrar um jeito de conseguir a atenção deles e o engajamento no que eu estava propondo, sem ferramentas assim do obrigatório, sem a punição da nota, por exemplo, né? Bem, mas essa luta, ela se foi para o espaço. Por que se foi para o espaço? Porque nós não temos condições de competir com a sedução da realidade audiovisual. Me lembro de uma disciplina que fiz também no meu doutorado em psicologia, onde com o Pedrinho Guareschi a gente aprofundou, né, esse tema aí da realidade audiovisual, que foi sedutora no nosso comportamento desde o início. Então, eu, como professor, eu fazia, né, teatro, eu fazia, né, e conseguia a atenção, e até pegava pequenos audiovisuais e começava a usar o YouTube, desde que surgiu o YouTube, eu conseguia a atenção, o engajamento dos estudantes diante do que precisava se engajar, que é interagir, que é dominar um conteúdo. Nós perdemos essa disputa e nós precisamos ser um pouco mais firmes no nosso papel.
Pego a realidade do ensino médio, no qual estou inserido, os professores estão completamente, a grande maioria, para a grande maioria dos alunos, muito, não sei se a palavra é desmoralizados, mas sem as mínimas condições de cumprir o seu papel. Porque foi dado muita voz para o estudante, muita voz, muito poder de decisão, e foi tirado o poder do professor. A nota não é mais recurso, né, para você fazer a atividade. Vai fazer por quê? Você quer, faz, se não quer, não faz. Então, enfim, não tem uma receita pronta, mas tem que ser um pouco imperativo. Tem que ser imperativo. E mostrar o porquê. Mostrar o porquê. O que acontece? As crianças, elas são bastante vulneráveis. Elas aceitam como verdade a nossa convicção. Mas nós temos que estar convictos. Nós temos que estar convictos. E não é violência, não é através da violência, é através do exemplo, do demonstrar, né, de que isso vai dar esse retorno. Né? Então, enfim, mesmo não respondendo objetivamente a pergunta, se tem que ser obrigado, né? De alguma forma, é importante, tem que ser obrigado você dormir, tem um horário para dormir, você não vai ficar na tela a noite toda, como alguns estudantes ficam, isso é sedutor e faz o que dá vontade, né? Tu que quer fazer uma coisa que você gosta, que é boa, você também tem que ter uma contrapartida que eu sei que é bom para você, que é a leitura, que é uma atividade física, não, né? Senão você vai ser dominado pela ansiedade, pelo estresse, por problemas de saúde. Obrigado, professor. Nós estamos com o horário apertadinho, mas então temos a Damaris, a Marina já estava se organizando para participar também, então mais a Marina. Gostaria que a gente não excedesse as 21 horas, né? Até porque o professor tem seus compromissos, vocês também. Sexta-feira é sexta-feira para todo mundo, né? E, como eu disse, é a inauguração de uma relação. O professor Israel está ali no seu canal, com vídeos instigadores, trazendo pessoas espetaculares. Se não consegue participar sincronamente, depois os vídeos ficam lá. Para quem tem canal no YouTube também, como eu sei, quando você faz um comentário, o professor Israel recebe no e-mail dele, que teve alguém que colocou um comentário lá, uma pergunta, então vocês podem continuar a conversa sobre o que vocês vão assistir. Então, Damaris, depois Marina, e aí encerramos as perguntas e fazemos as nossas considerações finais, professor Israel. Por favor, Damaris. Olá, me ouvem? Me ouvem? Boa noite, professor Israel, colegas, profiana. Eu sou professora de língua portuguesa e literatura e sou pós-graduanda também da formação em leitor, aqui pelo campus de Erechim. E o que eu gostaria de fazer, na verdade, é um comentário. Né? Conte aonde você está, Damaris. Eu sou da Bahia, região sul da Bahia, Ibicaraí. E gostaria de agradecer as contribuições do professor Israel, consegui fazer várias anotações aqui, pontos que o senhor falou sobre a pessoa, sobre a educação emancipadora. O meu projeto de trabalho final será sobre a quem importa a leitura, fazendo um link sobre essa questão exatamente do letramento literário com as realidades sociais, né? E achei interessantíssimo quando o senhor propôs aqui a nossa reflexão sobre essa questão da pobreza social, cognitiva, da educação como realmente como uma função emancipadora, né, que realmente vai além dos muros da escola e que ela deve ser instigada ao leitor também em ambientes exteriores à escola. Só isso que eu queria comentar. Obrigada. Obrigada, Damaris. Professor Israel, posso passar para a Marina e depois o senhor já faz o seu encerramento? Tudo bem. Tá. Marina, por gentileza. Você quer atender alguém? Foi chamada? Não. Boa noite, querida.
Eu me chamo Marina, eu sou da pós-graduação de Erechim, e na verdade eu queria saber qual que é a opinião do professor. Sou professora de ensino médio também, professora de português e inglês, e eu queria saber qual que era a tua opinião, qual que é o teu sentimento sobre a imaturidade que os alunos estão chegando no ensino médio. Eu percebo que cada vez mais eles vêm chegando mais imaturos e muitas vezes a gente não está sabendo lidar com isso. Qual que é a tua opinião? Tu tem um porquê? O que que tu acha disso? Tem mais perguntas? Eu já me manifesto, Ana? Pode falar, professor, e já se quiser fazer o seu encerramento, depois eu só falo um agradecimento e eu quero comentar 2 tópicos aí que eu acho importante. Se o senhor quiser falar alguma coisa depois, a gente encerra. A minha meta é fechar 21 horas, realmente. Por favor. Então, Damaris, a gente precisa olhar para a sociedade. Precisa olhar para a sociedade. E eu percebo uma grande pobreza. Uma grande pobreza. Essa pobreza não é material apenas, né? Nós temos materiais sendo desperdiçados e tem gente sem acesso ao material básico também, isso é verdade. Mas uma pobreza que nós precisamos, e aí dialoga com a ideia de emancipação, é a pobreza cultural, a pobreza intelectual, a superficialidade, o comportamento desumano. Isso é uma coisa que precisamos olhar e enfrentar. Fizemos isso, e nós faremos isso com leitura de mundo, com diálogo, com encontros humanos, com espaço para reflexão. E da mesma forma, Marina, isso, né? Essa imaturidade, né, dos estudantes no ensino médio, essa falta de interesse pelo estudo, pelo conhecimento, ela vem de primeiro, da precarização, da deslegitimação da figura dos pais e dos professores, né? Ser pai é um papel social extremamente importante, e no contexto de hoje mais importante e muito mais difícil. Então, não basta você também apontar o dedo para os pais, né? É preciso, eu tive a oportunidade de fazer esse debate na academia, e acho que a psicologia poderia ajudar mais isso, que é a capacitação parental, né, para cumprir esse papel. Essa possível insegurança dos pais de como educar os filhos. E eu via lá no Neja, né, os pais dizendo, o que eu faço com os meus filhos, né? Ora, né? Tem um jeito, né? Mesmo que seja complexo e seja difícil, primeiro você assumir que é contigo mesmo, que não vai ser perfeito, né? E aí, bem, mas onde é que está a dificuldade? A deslegitimação social também da figura dos pais, da figura parental. E dos professores, idem. Né? A questão da desvalorização da escola como um espaço, né, a ser respeitado, a ser valorizado, que tem regras, que tem limites, que tem uma organização. Os pais a sociedade passou a questionar a figura indevidamente a figura dos professores e a função social da escola. Então, eu interpreto um pouco por aí, viu, Marina, essa dificuldade, né, hoje no ensino médio. E eu via no ano passado no ensino médio, o aluno não estava mais na minha aula, eu fui onde é que ele estava numa videoconferência com a mantenedora, e a mantenedora querendo saber como é que estavam as aulas e como é que era, né? Do ponto de vista prático, um desrespeito completo à figura. Eu falo da mantenedora, não a direção imediata. A direção imediata da mesma forma, né? Você dá voz para os alunos, né? E não se dá voz para os professores. Não se dá condições para os professores. Isso precisa ser enfrentado. Nós precisamos recobrar o nosso papel, né? No sentido de que, enfim, somos papéis sociais de valor. Obrigada, professor Israel. Eu anotei
Duas coisinhas rápidas aqui, que eu acho fundamental, quer dizer, tudo foi fundamental, né? Mas que eu acho, me lembrei de uma pesquisa que foi feita quando você falou da questão da hora do sono, né? Eu assisti um documentário uma vez a respeito do sono, feito por uma universidade inglesa, não me perguntem agora qual, né? Mas era um documentário bastante sério com essa universidade inglesa sobre o sono. Então, eles fizeram a seguinte pesquisa, eles pegaram pessoas de diferentes idades, de diferentes origens, e a pessoa ia lá para a universidade, deitava e dormia. E aí eles acordavam essas pessoas em diferentes horas da noite e faziam as mesmas perguntas, mas não eram perguntas para a pessoa responder, eram perguntas para as pessoas completarem. Então, elas tinham uma lista de palavras, coisa assim, uma ideia, um medo, uma alegria, uma não sei o quê, coisas assim, né? Tipo diário daqueles que a gente fazia quando era criança, né? E trocava com os colegas. E aí eles iam acordando essas pessoas de diferentes idades, tal, montaram as estatísticas e daí eles constituíram uma ideia da tal da curva do sono, né? E o sono, ele teria um começo, estou falando do que eu vi, né, professora? A senhora é doutora em psicologia, deve saber isso de ponta a ponta, estou falando do que eu entendi. Então, o sono teria o começo leve do sono, que o pessoal fala assim, né, os mais antigos diziam isso, eu estou pescando, eu estava pescando, né, estava ali quase dormindo. Então, ele tem aquele ponto que ainda ele está mais ou menos no controle, às vezes a gente meio que acorda e tal, e depois ele tem um ponto que ele mergulha, né, que aí o Freud diria no nosso não conhecimento do nosso eu, né, talvez no nosso id, sei lá, ele mergulha naquilo que nós somos e que nós não sabemos. Então, o sono mergulha a gente naquilo e depois, à medida que nós vamos nos encaminhando para acordar, nós vamos voltando àquele estado quase de consciência. Então, às vezes, a gente diz assim, eu sonhei a noite toda com tal coisa. Então, segundo a pesquisa, não é a noite toda nada. O que a gente lembra, assim, são fragmentos de segundos do tempo que a gente estava dormindo e acordou. Mas o interessante de que eu quero relatar é que ele diz o seguinte, que a pesquisa dizia o seguinte, que as pessoas que eram acordadas nesse momento mais profundo do sono, as palavras que elas completavam eram sempre coisas muito, muito negativas. Coisas muito negativas, coisas irritantes, assim, as pessoas acordavam irritadas quando elas estavam mergulhadas nesse lugar, digamos assim, não sabido de nós, né? Então, o que falavam os pesquisadores é que, então, nós teríamos que ter esse tempo desse desligamento do sono, esse mergulho e depois essa volta, digamos assim, ao nosso eu, né, onde nós estávamos. Então, quando o senhor fala assim, não, é preciso ter a hora do sono, eu vou falar a partir disso que eu ouvi, que era um documentário muito sério, apareciam os professores doutores, né, as pessoas lá dormindo, eles mostravam ali as fichas e tal, então eu tô passando o que eu acreditei, né, acreditei que era tudo verdade. Então, o que é que acontece com o adolescente? E eu tive filhas adolescentes dentro de casa, né, as minhas filhas aquela fase do auge do Facebook, quando o Facebook começou a estourar, assim, né? Então, eu, às vezes, me acordava às 3 ou 4 da manhã, a minha filha menor, principalmente, que sempre foi muito talentosa, com um cheiro de comida dentro de casa. E eu dizia, mas o que é isso, Anne? Não, é que eu estou com fome. Tipo assim, 3, 4 horas da manhã, ela sempre foi talentosa para comida, né? Gringa, aprendeu com as avós, então, assim, ela sabia fazer o hoje de coisa. Ela tinha o quê? Uns 15, 16 anos, ela ia para a cozinha, fazia comida e conversando com as pessoas no Facebook, no computador ali, conversando e fazendo. Então, chegou num ponto assim que eu não suportava mais, porque ela ficava acordada de noite, vejam, ela fazia refeição 2h30, 3 horas. Então, a partir dali, dava aquela adrenalina da comida, ela ia começar a sentir sono lá pelas 6 da manhã.
que era a hora de ir para a escola, e eu também saí para trabalhar. Então, muitas vezes ela faltava na escola. E quando eu chegava em casa, tipo, meio-dia, às vezes 1h, 2h, ela estava numa irritação, né? Numa irritação, porque toda a realidade do mundo no entorno dela era completamente diferente da realidade do mundo dela. Eu digo isso, hoje minhas 2 filhas são adultas, são minhas companheiras, né? Eu brinco com elas que elas são a minha equipe, minhas companheiras de vida, são mulheres extraordinárias e tudo, mas eu digo isso para reforçar essa parte dos pais, que os pais chegam um momento que a gente não consegue. Um dia eu cheguei para minha filha, não tenho vergonha de dizer, eu cheguei para ela e disse, olha, não dá mais, porque eu tive uma aluna que veio reclamar comigo que eu tinha gritado com ela, e eu não soube fazer isso com meus alunos, a ponto de eu chegar no meu trabalho, numa estafa total, não é mais possível que tu continue fazendo essa tua vida. Então, ela vivia na internet e o resto do mundo era um saco. Aquela fase do Facebook ali, que eles começaram a usar palavrão, e tudo era uma droga, tudo era ruim, tudo era chato, tudo era, né? Então, pegou bem a fase da própria adolescência, que é aquele momento que o adolescente não sabe bem se ainda é criança, se é gente grande, se é ou se não é, enfim, e deu em cheio com aquela questão do acesso de pessoas que eu não sabia quem era para dentro de casa via a internet. Então, realmente, os pais têm dificuldades de lidar com isso, como o professor disse, é um entusiasmo, é uma sedução muito violenta, né? E essa questão do sono, né? Hoje a minha filha me agradece, minha filha menor. Uma vez ela começou a conviver, inclusive, com... Não sei se vocês chegaram a conhecer, com o movimento emo, que era uma gurizada que cultuava o sofrimento e não sei o quê, e eu comecei a me assustar, porque eu trabalhando fora muito, e ela saía e voltava, onde é que tu estava? Não, eu estava em tal lugar, não estava. Aí, o dia que ela apareceu em casa com uma pulseirinha toda xadrez, eu mudei de cidade. Eu não estou brincando, gente. E eu digo isso porque ela é público, né? Ela sabe disso, né? Ela não vai ficar nem chateada dela saber que eu falei isso no palestra. Eu mudei de cidade, porque eu me sentia assim, ó, incapaz de separá-la daquelas pessoas com quem ela estava vivendo e com aquele moto contínuo que a internet estava dentro da minha casa, botando, e eu não conseguia mais defender. Eu me mudei de cidade, eu vim morar em São Borja, né? Que isso aí foi em 2008, por ali. E depois, muito tempo, a gente voltou para Porto Alegre e nós nos deparamos com um grupo daquela gurizada que morava, que se reunia perto do nosso apartamento. E ela teve um choque. Ela olhou para mim e disse, mãe, ainda bem que eu tenho mãe. Eu disse, o que tu está falando, minha filha? Eu tive um choque também, porque ela falou aquilo num sopro, assim, né? Mãe, ainda bem que eu tenho mãe. Eu disse, mas o que tu está falando, Anne? Mãe, olha ali, a gurizada se encontrava perto, no Shopping Total, era terça-feira, eles tinham um ponto lá no Shopping Total, em Porto Alegre, e aquela gurizada, uma gurizada linda, atirada, com garrafa de vodka, eles tomavam, assim, a rua de trás ali do Shopping Total, em Porto Alegre, com a tal terça-feira dos emos. E ela olhou como ela saiu daquela realidade e voltou mais velha, ela teve um choque também. Né? Então, eu não me arrependo de ter tomado essa decisão radical, que foi terrível para todas nós, né? Mas eu fico pensando, quando ela me disse, mãe, ainda bem que eu tenho mãe, para mim, pagou tudo, né? Zerou a vida para mim. Eu digo, bom, eu tomei a decisão, não sei se era a decisão certa, não sei se era o que tinha que ser feito, mas eu fiz a única coisa que eu achei que podia fazer, né? E quando ela me disse, ainda bem que eu tenho mãe, eu pensei, ainda bem que eu fiz isso, né? Mas, enfim, sobre o uso da internet, quando eu estudei o uso da televisão, que entrou a televisão nas casas, eu fiz eu estava no mundo da leitura e na UPF, a gente fazia pesquisas, né? Então, eu li muito sobre quando a televisão começou a entrar na adolescência, que isso aí lá, na época da televisão, né? Eu não estou falando agora. Foram feitos estudos sobre o programa da Xuxa e tal. Então, no mundo da leitura, eu entrei mais adiante, imagina, eu entrei no mundo da leitura em 1997, na UPF, mas eu fui estudar essa questão das televisões por causa do meu mestrado. E uma das coisas que não me dei conta, eu sempre discutia a televisão pelo conteúdo dos programas.
E aí, ao ler um material sobre isso, eu me dei conta, e volto a dizer, o professor Israel tem conhecimento provavelmente superior, por ser doutor em psicologia, né, que o que a televisão fez com aquela juventude não foi apenas a questão do conteúdo que era veiculado, foi a mudança na forma do pensamento. E foi tirado aquele itemzinho da paciência. Porque num programinha de desenho, por exemplo, você tem um quadrinho que é o começo, o segundo quadrinho que é o desenvolvimento do conflito, o terceiro quadrinho que é o encerramento do conflito e o próximo que terminou. Então, aquilo sempre foi muito rápido. Não tinha aquela coisa de criar aquele suspense. O que será que vai acontecer? Não dava tempo da criança pensar. Não dava tempo do jovem pensar. Aparecia o problema na historinha e não dava aquele tempo do cara ficar pensando, mas agora como será que vai se resolver isso aqui? Será que vai ser assim? Será que vai ser assim? Será que vai ser assim? Então, já vinha o problema, já vinha a solução, já vinha... Terminou, já era outra coisa, na mesma velocidade, né? Então, isso resultou que a geração posterior ao advento dos programas infantis e tal de televisão, elas começaram a dar muito problema de disciplina, porque elas não tinham paciência para aprender as coisas. E os docentes, toda a pedagogia ainda estava no outro tempo. Trazido para cá, talvez, professor Israel, esteja acontecendo agora com essa geração digital a mesma coisa que aconteceu com aquela geração que foi exposta à TV. Né? Nós, em linha geral, professores, continuamos num patamar de raciocínio, numa velocidade de pensamento, e essa gurizada está numa outra velocidade de pensamento. Então, acredito que, assim como isso que o senhor fala, de o professor ter que voltar à sua atitude, né, de docente, de quem estudou, se formou, tem uma pesquisa, acompanhou outras coisas, né? Então o professor também tem que se dar o respeito, eu acho, né? Além disso, né, nós temos que ter esse conhecimento que o senhor coloca, de psicologia, conhecimento das comunidades, conhecimento dos interesses do capitalismo, né? A quem interessa, basicamente, ter uma legião de incompetentes, uma legião, assim, milhares de pessoas, e desculpe o termo duro, pessoas inúteis para determinadas coisas. E não é inúteis porque não são pessoas que valham a pena, inúteis porque realmente não aprenderam, não têm condições de lidar com aquilo, não sabem ler um manual para como fazer funcionar uma máquina. Né? A quem que serve? Serve para pessoas como agora veio à tona, né? Do tal do trabalho análogo à escravidão. Então, quem são as pessoas que se submeteram historicamente a esse tipo de trabalho? Pessoas que não tinham outra coisa para fazer. Né? Eu me lembro que meu pai, quando era criança, eu tinha um meu irmão que sempre gostou de coisa gaúcha e tal, né? Meu irmão do meio, e o pai dizia para ele, muito sério, muito bravo, o pai sempre dizia para ele, olha, se tu não estudar, vai ter sobrar abrir buraco para a prefeitura. Meu pai dizia assim, tu vai abrir buraco para a prefeitura. Não que haja desqualificação de quem trabalha na prefeitura abrindo buraco. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é que uma coisa é uma circunstância de uma pessoa que se adapta a fazer esse trabalho, porque é isso que a pessoa gosta de fazer, porque foi isso que a pessoa aprendeu, porque é isso que a pessoa traz historicamente. Outra coisa é haver uma desarticulação do sistema de ensino, uma desarticulação da motivação para o estudo, um presidente da República que vem falar que as escolas prejudicam os alunos porque trazem livros com muitas palavras, livros muito chatos para ler, entende? Porque tem muitas palavras, tem muita coisa escrita. Então, isso é o que o grande Darcy Ribeiro dizia. Não é incompetência, é um projeto. É um projeto para desestruturar as pessoas de forma que haja mão de obra barata para fazer aquilo que aqueles que são bem orientados, que abrem os olhos, que são leitores, que têm leitura de mundo, que têm leitura de vida, que têm família,
ocupam os espaços mais, digamos assim, mais adequados. Porque o capitalismo, e aí eu vou usar, professor Israel, o termo, o capitalismo dito selvagem, ele precisa, está na gênese do capitalismo, o lucro. E o lucro é o quê? 5 ou 6 pessoas trabalharem sem ganhar praticamente nada para uma pessoa ganhar tudo. É isso, faz parte da gênese do capitalismo, né? Então, essa noção, eu acho que a nossa pós-graduação também tem que tratar isso com vocês, né? É uma coisa muito dura dizer isso, porque a gente respeita as posições político-partidárias de todos, as paixões, política é que nem time de futebol, né? A gente se apaixona por aquele político, se apaixona por aquela causa, a gente é movido, mas nós somos, em primeiro lugar, educadores, né? Então, se nós somos, em primeiro lugar, educadores, nós temos que desconfiar das coisas. E uma das coisas, que é isso que o professor Israel coloca muito bem, que é essa desarticulação do ensino, é esse desrespeito da figura do professor, é o superior do superior passar por cima do professor e ir direto abraçar o aluno. Nós que somos adultos, né? Quantas vezes a gente vê um superior de um professor passar por cima do professor e ir lá no intervalo fumar um cigarrinho com os alunos no pátio? Isso aí é uma realidade. E fica lá batendo papo com os alunos, fumando um cigarrinho. Como isso? Né? Então, é uma estrutura que não se desenvolveu por acaso. Né? Então, nós temos um sistema capitalista que precisa dos miseráveis, e aí é como o professor diz, não é só pobreza financeira, é pobreza em todos os sentidos, a pessoa não tem acesso, ela não vê vantagem em ter dentro de casa uma revistinha, ali um livro, uma coisa assim, ela não vê vantagem nisso. Não é nem que ela não saiba que as pessoas acham importante, que ela não tenha ouvido a professora dizer que é importante, ela não vê vantagem nisso para ela, porque ela se colocou nessa condição de miserável e ela acha que ela não vai avançar, porque o capitalismo trabalha para isso, né? O capitalismo trabalha para isso. Aí, professor, ainda bem que o senhor voltou, levei um susto, achei que tinha falado demais, já passei 9 minutos das 9, eu que tanto falei que queria terminar às 9, mas é que eu estava com isso aqui, à medida que o senhor ia falando. Nós já nos conhecemos há muito tempo, eu sei que a sua luta também diária também é nesse nível, né, de reconhecimento desse projeto capitalista de destruição da evolução humana, pela qual tanto o senhor luta, né? Mas eu achei importante colocar, quando o senhor falou na questão do sono, e quando muitas colegas aqui, que já são colegas de trabalho, né, são alunas nessa situação, mas são nossas colegas de trabalho, algumas colegas colocam aqui essas questões das escolas, que os alunos vêm imaturos, que os alunos vêm sem saber, né, as questões assim dos pais que não têm livros dentro de casa, que não dão exemplo, porque de repente o pai diz, não, agora é hora de você dormir, mas ele, pai, mãe, eles, né, eles ficam assistindo televisão, às vezes os piores programas, até tarde. Então, não existe um exemplo, não existe um comportamento comum, né? Então, era isso que eu queria dizer, professor Israel. Da minha parte, eu devolvo a palavra para o senhor, quero devolver a palavra também à professora Thais, não sei se a professora Thais fala imediatamente agora após mim, a minha fala, Thais, ou se, e aí encerramos com o professor Israel, ou se o professor Israel fala e você encerra, Thais, não sei como é que achou melhor. O professor Israel fala e você encerra? Tá, então, da minha parte, eu já, fechando, né, minha boquinha, com chavezinho e guardando o bolsinho, eu quero agradecer ao professor Israel, quero agradecer a todas as pessoas que vieram aqui, minhas orientandas, né, coisa mais querida, Camila, que é lá da especialização em Educação e Cultura, que foi o meu presente que eu ganhei, porque eu não estava atuando naquela pós-graduação, e eu fui convidada a participar para orientar a Camila, e foi uma bênção, foi um presente que eu ganhei, né, orientando a Camila, minhas colegas, meus ex-colegas de doutorado que estão aqui, todos os alunos, nossas amigas bibliotecárias, todos vocês, muito obrigada, a professora Thais, sempre ilustrando, né, e eu sempre digo que a Thais abrilhanta, né, lembra esse termo que o pessoal dizia antigamente, abrilhantando a festa, fulano de tal. Então, eu sempre digo que a Thais abrilhanta os
os ambientes, né, pelo seu conhecimento e pela sua própria presença amorosa. Professor Israel, muito obrigada. Como eu disse, é a inauguração da sua relação com os nossos alunos. Para mim, o senhor é definitivo. Muito obrigada. Professora Thais. É o professor Israel que fala? Professora Thais, perdão. Professor Israel, por gentileza. Então. O áudio está desligado, professor. Melhorou, agora falou. Obrigado também. O professor está cortando a sua fala. Não sei se só para mim. Está cortando. Está cortando, professor. Vamos fechar nossas telas, de repente pode ser isso. Doutor, quem sabe o senhor fecha a sua tela e fica apenas com o áudio, às vezes melhora. Quero dizendo... Acho que é a rede. Muito bem. Eu acho que ele vai entrar professora Ana Carolina, como sempre, muito brilhante. Vamos aguardar o retorno do professor. Oi, vocês me escutam agora? Excelente agora. Estamos todos com as câmeras fechadas para qualificar o link, professor. Me escutam bem? O meu equipamento aqui cansou, provavelmente, o meu Chromebook aqui. Estou falando de celular agora. Me escutam bem? Perfeitamente. Ótimo. Então, apenas, enfim, para dizer o que eu estava, retomar o que estava dizendo, eu estou convicto de que algumas realidades não cabem em palavras. A realidade mais importante vai além das palavras, né? É a convivência, é o encontro. Eu quero me colocar em sintonia com a tua longa e emocionante fala, última aí, Ana, né? E destacar os dois aspectos que você bem contextualizou. As crianças hoje estão sem paciência e irritadas. Isso parece uma coisa assim forte há um bom tempo. E aí nós não vamos resolver isso sem interpretado porque isso está acontecendo. E é porque não está se fazendo o básico. Não adianta nós terceirizarmos e buscarmos profissionais e a indústria farmacêutica. Nós precisamos olhar para esse básico, por exemplo, que é a hora do sono. O nosso cérebro tem uma grande plasticidade, e a gente se adapta e as crianças se adaptam, né? Mas aí vem o segundo ponto. Se adaptam à imbecilização, à pobreza conceitual, isso que nós temos aí, né? O analfabetismo funcional no ensino médio. Crianças que não têm paciência para aprender. Aprender precisa paciência, precisa prática, né? E as crianças não têm essa paciência, elas se irritam, não param. Eu tive exemplos assim muito pedagógicos para mim no ano passado, no primeiro ano do ensino médio, onde eu tentei mostrar algumas regras, a criança, desculpa a expressão, o adolescente surtou porque não aceitava, né, que tínhamos que conversar e pensar sobre algumas coisas, né? Então, a realidade é complexa, mas é para nós vamos sair dessa, né? Com paciência, com persistência, acreditando que, acima de tudo, temos um papel, que é o papel de contribuir, fazer a nossa parte para a evolução, para a humanização e para uma vida mais feliz. Obrigado mais uma vez, estou à disposição, conto com o apoio de vocês nesse nosso projeto, que é o Pedagogia Digital, no canal do YouTube. Parece banal e até talvez meio indelicado, mas eu vou pedir, se inscrevam no canal, para nós é muito importante, isso também valoriza e dá legitimidade e fortalece o nosso trabalho. Obrigado mais uma vez, seguimos. Muito bem. Prezadas, prezados, muito obrigado, muito obrigada pela participação, pela presença. Tivemos uma noite muito produtiva, reflexiva, profícua, e que os nossos caminhos em breve se entrelaçam, né?
e possamos pensar numa temática que tanto nos traz questionamentos, né? Um excelente final de noite, excelente final de semana, boas leituras, boas reflexões, já que nós estamos na última fase do nosso curso, e agora é o momento dos nossos pós-graduandos e pós-graduandas, então, produzirem o que nós chamamos de produto final, né? Sempre serão bem-vindos e sigamos firmes e fortes com o cronograma já apresentado a todos vocês. Boa noite e encerramos esta sessão com chave de ouro. Boa noite, muito obrigado. Seguimos. Boa noite. Saindo, que eu gosto de apagar a luz quando todo mundo for embora. Professora Ana, a senhora lembra de parar a gravação, por gentileza?